Como lidar com a falta de dinheiro? Como lidar com a escassez que faz parte da nossa vida? Quando a gente pensa em dinheiro, quando a gente fala em dinheiro, logo vem na mente, né, o papel, né, esse bem material aí, né, essa folha, o que ele representa. A falta de dinheiro ou escassez que muitas vezes as pessoas vivem ou acreditam viver é algo que pode abalar, sim, muito as pessoas. Pode gerar depressão, ansiedade, aumento de peso. Às vezes a falta de dinheiro faz a pessoa comer e ela acaba ganhando um peso extra porque ela tá passando por uma situação financeira muito delicada e ela acaba então descontando aí na comida, né? E comendo bastante. Ela também abala a autoestima das pessoas. A falta de dinheiro, ela faz com que as pessoas se sintam incapazes, se sintam sem coragem, se sintam sem forças e sem saída, né? É bem delicado falar sobre isso, né? Mas assim, equilibrar as finanças pessoais, ela vai depender muito do quê? Da autoestima e das crenças. Mais uma vez eu tô aqui falando sobre crenças que as pessoas têm sobre o quê? Sobre o dinheiro e sobre bens materiais. Muitas vezes, e agora eu quero que você pense e reflita seriamente, quais foram as crenças que vocês tiveram quando criança, o que os seus pais diziam, enfim, quem criou vocês falavam para vocês sobre o que é o dinheiro. É bom ter dinheiro ou dinheiro é algo ruim? Dinheiro traz felicidade ou dinheiro não traz felicidade? Eu quero que vocês reflitam sobre as crenças que vocês tiveram quando criança e também quero que vocês reflitam quais são as crenças que vocês têm hoje sobre o dinheiro. O que vocês acreditam sobre o dinheiro? Esse é um dos gatilhos mentais essenciais para gerar prosperidade financeira. Eu estou falando sim de prosperidade financeira hoje, tá? Então os gatilhos pra gente cair nessas armadilhas, né, que provocam o nosso saldo bancário negativo, são muitas vezes o medo de arriscar. As pessoas têm medo de arriscar, elas não se sentem competentes o suficiente no trabalho e elas não conseguem assumir as responsabilidades sobre a vida e muitas vezes elas agem por impulso, né? A pessoa acaba agindo por impulso e isso acaba gerando uma desestabilidade financeira muito grande. E aí a conta lá bancária, ela acaba ficando negativa, né? Essas questões, elas interferem diretamente no nosso trabalho, no nosso negócio, na nossa vida. Por mais que a gente não queira, acaba afetando, tá? Então esses sentimentos conturbados, eles podem fazer com que as pessoas elas não sejam promovidas, por exemplo, no trabalho, porque lá dentro delas elas estão com esse sentimento, com essa visão sobre o dinheiro, sobre bens materiais, então elas acabam ficando limitadas. E assim, 5% é o nosso consciente. Esse 5% é a consciência inteligente que nós utilizamos no nosso dia a dia. 95% está no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. E é isso que nós temos que aprender a acessar para ver como comandar a nossa mente consciente de forma mais sábia, de forma mais assertiva, de forma mais clara. Todos nós temos um poder ilimitado dentro de nós, tá? Só que muitas vezes, na grande maioria das vezes, como a neurociência nos ensina, nós utilizamos somente 5%. Então, se os 95% da minha inteligência ela está no meu inconsciente, no meu subconsciente, eu preciso seguir um passo a passo, eu preciso saber o caminho que me leva até lá. E é exatamente isso que eu trabalho. Foi isso que eu apliquei na minha vida, que eu descobri, e com isso eu transformei vários quesitos da minha vida para melhor, né? E também é o que eu ensino há praticamente 10 anos, né? Então, há muito tempo eu já trabalho com o poder da mente. E é isso que eu venho abordar para vocês aqui também, justamente como lidar com a falta de dinheiro, tá? Então a falta de dinheiro, ela abala o nosso estado emocional e geralmente ela agrava ainda mais quando a gente está vivendo as situações difíceis da nossa vida. E é nesse momento decisivo assim que a vida, ela exige o máximo de discernimento e um controle e um autocontrole para resolver esses problemas, né? Porém, justamente a demanda
ela é feita quando o nosso estado psicológico, ele já tá debilitado. Se eu tô sem dinheiro, provavelmente eu também estou com um estado psicológico debilitado, quer você queira ou não. E o ser humano, ele costuma se sabotar em várias situações. Como se sabotar? Toda vez que o nosso cérebro, ele precisa fazer uma nova trajetória, uma nova ação, algo que ele não é acostumado, algo que ele não está habituado a fazer, ele vai se sentir desconfortável. O nosso cérebro, ele faz isso com a gente. Então, assim, por isso que muitas vezes mudar é difícil. Por quê? Porque o cérebro quer fazer aquilo que é cômodo para ele. Ele quer fazer aquilo que é confortável. Então, ter uma atitude nova, uma ação nova, gera um desconforto muito grande para ele. E ele faz o quê? Ele se sabota. O cérebro acaba nos sabotando. Exemplo, eu preciso ir na academia, certo? Mas, hoje eu trabalhei o dia inteiro, então eu não vou poder ir na academia hoje porque eu tô muito cansada. Eu tô deixando o meu corpo ser mais forte que a minha mente. Mas a minha mente tá fazendo o quê? Usando o meu corpo para me sabotar. Então eu preciso ter um propósito muito claro, muito alinhado com aquilo que eu quero, com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu tenho como objetivo de vida. E aí nós vamos ter que ser sim muito fortes. Porque criar um novo hábito, criar um novo caminho neural na nossa mente, que a neurociência nos ensina, demora, cientificamente comprovado, de 21 a 63 dias. Eu preciso ter consistência naquilo que eu estou fazendo e naquilo que eu faço, tá? Então as pessoas, elas tendem a acreditar que o sucesso financeiro está relacionado com sorte, né? Ou azar, em crenças de que o dinheiro é um mal. Olha que forte tudo isso, né? Elas se sentem impotentes e repetem esse ciclo vicioso que as colocaram no endividamento financeiro. Se a gente associar o dinheiro a algo negativo, nós teremos dentro de nós um lado que desejará que o dinheiro fique bem longe da gente. Que o dinheiro não fique próximo, porque dentro de mim eu tenho algo ruim sobre o dinheiro. Tu acha que eu vou querer algo ruim na minha vida? Conscientemente e inconscientemente, é óbvio que não. Então o dinheiro ele não vai vir para você, tá? Isso é um processo inconsciente da mente. Então a falta de dinheiro, gente, muitas vezes não é o problema. Isso é apenas o sintoma que você sente. A falta de dinheiro não é a situação que o mundo vive, não é a crise pela coronavírus, não é a crise financeira. É a crise existencial que você tem dentro de você. A falta de dinheiro é a sua crise interna, tá? Então, a febre, como um sintoma de uma infecção de um órgão, é a causa de ter alguma coisa mais séria. A falta de dinheiro é exatamente isso. É você estar com alguma dificuldade interna que você não consegue lidar, que você não sabe lidar. Então, em si, a falta de dinheiro não é o problema, ela é o sintoma. Você tem que parar, você tem que olhar, você tem que avaliar o que está causando essa falta de dinheiro na sua vida. Qual é o ponto da sua vida que precisa ser trabalhado? Qual é o ponto da sua mente, que nós já vamos entrar nisso, que precisa ser ajustado? Tá? Então, muitas vezes as pessoas acham que a falta de dinheiro é o maior problema, só que não é, ela é uma consequência de algo dentro de você que não está bem. E é exatamente assim que a gente age com a falta de dinheiro, né? A gente acredita que seja uma causa externa, a situação que o mundo vive, como eu falei, só que, na verdade, são as nossas crenças sobre o que a gente acredita sobre o dinheiro, sobre o que a gente sabe e pensa sobre a abundância financeira. Muitas vezes as pessoas pensam que ter dinheiro é um mal. Nossa, é um pecado ter dinheiro. Eu quero que vocês peguem um papel e uma caneta e eu quero que vocês anotem. Anotem tudo o que vocês, primeiramente, o que você pensa sobre o dinheiro, tá? O que você pensa sobre o dinheiro na sua vida? Você gosta de ter dinheiro ou você não gosta de ter dinheiro? Dinheiro é algo bom ou ruim para você? O que você pensa sobre o dinheiro? O que você quer sobre o dinheiro? Pega esse papel, pega essa caneta e anote isso, tá? Agora eu quero que você crie um plano de ação para você melhorar tudo aquilo que você escreveu de ruim nesse momento.
Então agora eu quero que você desconsidere esses fatores externos que vocês não têm como mudar. Tudo aquilo que vocês colocaram de negativo, eu quero que vocês avaliem que só a forma como vocês enxergam, porque a crença é tudo aquilo que eu acredito como sendo verdade, tá? Então assim, o motor que acelera a prosperidade, ele é interno, ele não é o externo, né? E é exatamente isso que vocês têm que começar a avaliar. Que esses gatilhos que a gente cai na armadilha, que provoca o nosso saldo negativo, eles são medos que a gente tem interno, o medo de arriscar, o medo de não se sentir competente, o medo de não conseguir assumir responsabilidade com competência e com comprometimento, né? Agir por impulso, isso tudo são questões que interferem. Então a gente tem que tirar esses sentimentos conturbados, porque isso acaba limitando a nossa vida e acaba limitando a nossa vida financeira, tá? Então eu quero que vocês reflitam comigo. Será que existe uma fórmula mágica para enriquecer? O que vocês acham? Será que as pessoas de sucesso, elas apresentam características que as fizeram chegar aonde elas chegaram? O que vocês acham? Eu, Vivi, acredito que sim. Porque quem já foi em treinamento meu, em palestras minhas, sabe que eu sempre digo que o sucesso deixa pistas. E a gente tem que aprender a modelar. O que é isso? Não é copiar as pessoas, mas é a modelar aquilo que já tá dando certo. Exemplo, se eu tenho uma pessoa que eu admiro, né? Nossa, ela é o auge que eu quero chegar, que eu quero ser na minha vida. Eu não vou copiar ela, eu vou modelar ela. Eu vou fazer exatamente o que ela faz, porque tem um ritmo, tem um passo a passo. O sucesso, ele deixa pistas. Então eu preciso aprender a começar a modelar as pessoas que já alcançaram o que eu quero alcançar. O caminho se torna mais leve, o caminho se torna mais rápido e muito mais fácil, né? E o Napoleão Hill foi quem escreveu isso. Ele acredita sim que existe uma fórmula mágica, né? E ele também, além de acreditar, ele comprovou, que é esse livro que eu trago aqui para vocês hoje. Eu não sei se vocês já conhecem ou não, tá? Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Ele tem mais de 30 milhões de exemplares vendidos no mundo. Ele é um livro referência para poder lidar com situações financeiras, tá? E o autor, ele busca mostrar não como só alcançar o objetivo de forma clara e objetiva, mas ele nos mostra, olha que interessante, ele nos mostra a grande diferença que existe entre querer e desejar. E como isso influencia em conquistar o que as pessoas almejam de fato. E a importância de definir e documentar metas. Então, a importância de a gente definir essas metas e a importância dos princípios da decisão, da ação e da persistência. E ter um propósito muito ardente, porque quando eu tenho um propósito claro, com vontade, com objetivo, eu vou seguir, eu vou continuar, mesmo que as dificuldades vão surgir no meu caminho. Eu vou continuar, porque está muito bem definido isso para mim, né? Então, assim, isso são os tópicos assim que ele aborda com muita maestria nesse best-seller que é Quem Pensa Enriquece. Quantas pessoas você conhece que você sabia que estavam mal financeiramente, tá? E aí eles estavam mal financeiramente e deram a volta por cima. Quero que você pense, quero que você lembre, porque com certeza você conhece alguém, tá? Pode ser alguém até famoso, mas eu quero que você pense, tá? E será que foi sorte que fez essa pessoa virar o jogo? Será que ela ganhou na loteria e aí virou a vida financeira dela, que ela estava mal financeiramente e ficou bem? Eu tenho certeza que não. Que foi um padrão mental que ela desenvolveu para ter a vida que ela tem. Porque o dinheiro, primeiramente, ele é dentro para fora, como tudo na nossa vida. É eu me sentir merecedora, é eu ter mais sabedoria, mais inteligência assertiva daquilo que eu quero, daquilo que eu não quero. É eu trabalhar a minha mente, esse padrão mental, para que isso aconteça. Porque eu também quero que vocês agora pensem
em alguém, sei lá, que já ganhou aí 1 milhão, exemplo, né? Ganhou 1 milhão, ganhou 100 mil, ganhou 10 mil, ganhou dinheiro mesmo, né? Num sorteio, num brinde, um prêmio, ganhou de herança. Se a pessoa ela não souber administrar esse dinheiro, com certeza não dá 1 ano, 2 anos, ela perde tudo que ela ganhou. Por quê? Porque o dinheiro não é físico. O dinheiro é energia, o dinheiro é mental. E é isso que a gente tem que começar a entender. Eu preciso me desenvolver intelectualmente, sim, e internamente como ser humano. Eu preciso compreender que a minha mente, ela comanda a minha vida. Mas eu preciso dar os comandos para ela, não deixar ela me comandar, né? Então, eles aprenderam a ter controles emocionais, eles aprenderam o caminho para ter uma mente próspera e aí por diante, né? Só que agora, quem sabe você esteja pensando assim: ah, Viviane, eu não tenho sorte, eu sou uma pessoa azarada mesmo, né? Nada disso vai funcionar pra mim, eu não tenho persistência, não adianta nem eu começar a querer ter dinheiro porque eu desisto facilmente, né? Ou então tem uma vozinha que diz assim: será que vai dar certo pra mim? Será que eu mereço? Enquanto você acreditar que será, assim será. Os únicos limites que existem na sua mente são aqueles que você acredita ter. A nossa mente, ela não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, o que você contar para ela, ela vai acreditar. Então, tudo aquilo que você alimenta dentro de você, sobre todos os aspectos da sua vida, é a vida que você tem. Então, primeiramente, a forma errada é a gente dizer que vai tentar. Porque na PNL, tentar é algo que já diz que não existe e que não vai dar certo, né? Eu não preciso de nenhum treinamento presencial ou de nenhum treinamento online para conseguir desenvolver isso na minha vida. É perda de tempo estar estudando, me desenvolvendo, me conhecendo, trabalhando a minha mente. Será mesmo? Eu pergunto assim de todo o meu coração. Será mesmo que é perda de tempo? Outra coisa, eu vou continuar assim financeiramente, quem sabe um dia Deus olha pra mim, né? E aí eu tenho sorte. Será que se você, lembra que eu acabei de dizer? Será que se você ganhar uma herança, uma fortuna e você não tiver a mentalidade próspera, os caminhos certos para seguir, você vai conseguir gerar essa prosperidade financeira na sua vida? Ou o dinheiro, assim como ele vem, ele vai ir também? Eu acredito provavelmente que seja isso, tá? O Napoleão diz assim: todas as realizações e riquezas obtidas, elas começam apenas com uma ideia. Então você precisa acreditar que isso é possível, que você merece e que você tem sim esse poder interno de conseguir melhorar a sua situação financeira por mais difícil que ela esteja. A falta de dinheiro, ela não é o problema, né? A falta de dinheiro, ela é um sintoma de que algo não tá bem na sua vida, tá? Então, o que você tem que olhar para o dinheiro começar a vir e a prosperar na sua vida? É para dentro de você. É exatamente essas 7 lições que eu tirei aqui do livro que eu quero colocar para vocês. São lições épicas e que você pode aplicar ainda hoje na sua vida. E ao final, você vai entender esse passo a passo para desenvolver uma filosofia consistente para a obtenção da riqueza. Quem aqui não quer, né? A lição número 1, quem tiver papel e caneta, por favor, escreva, se permita, saia da zona de conforto. A lição número 1 é: desenvolva um desejo ardente em prosperar financeiramente. Essa é a lição número 1 do livro Napoleão Hill. Desenvolva um desejo ardente em prosperar financeiramente. É um dos principais pontos em comum entre as pessoas de sucessos entrevistadas, é que elas tinham um desejo ardente. Então, por ser esse desejo ardente, o autor, ele nos deixa claro que trata-se de um sentimento muito, muito mais forte do que a esperança ou de que uma vontade simples qualquer, né? É um impulso fortíssimo do pensamento e isso faz todo sentido, certo? Faz sentido para você isso? Você ter um desejo ardente é algo muito forte, não é só um desejo comum. É sim, você desejar ter sucesso, você desejar prosperar financeiramente. É você querer, tá? Então, afinal de contas, tudo que um homem cria ou alcança, ele vem sob a forma de um desejo. Tudo começa primeiro dentro da gente, né?
E antes de se tornar rico, todas essas pessoas entrevistadas por Napoleão Hill, elas tiveram sonhos, esperanças, vontades e planos para ter sucesso. Tudo começou primeiramente como a forma de um desejo, né? Elas eram umas pessoas líderes na história mundial, naquilo que elas faziam. Elas não eram só simplesmente uma sonhadora, elas agiam, elas entravam em ação, né? Então você precisa alimentar esse desejo fortemente dentro de você, tá? E assim, até porque os grandes feitos, eles não nascem da indiferença, da preguiça ou da falta de ambição, né? Esse desejo forte que você precisa desenvolver, ele precisa ser transformado numa meta definida. E uma meta nada mais é do que um objetivo claro com valores e prazos definidos por escrito. A lição número 2 é: tenha fé no atingimento dos seus objetivos. Eu vou repetir. Tenha fé no atingimento de seus objetivos. Você precisa ter fé no seu sucesso, tá? E não me refiro assim à palavra fé só no sentido religioso. Lembrando que eu vivo e acho sim muito importante a espiritualidade na vida, na minha vida, e eu acredito muito nisso. Mas aqui, nesse momento, eu não me refiro somente à fé, tá? A fé é como Napoleão Hill, ele se refere a um estado de espírito, né? A uma certeza absoluta na conquista. Se você parar para pensar, você vai perceber que as pessoas que atingiram esse sucesso financeiro, elas tinham certeza que elas alcançariam bem mesmo antes de alcançar esse objetivo. Elas sentiam lá dentro dela que sim, que elas iriam alcançar, né? Por quê? Porque ao se imaginar então nesse futuro onde ela deseja atingir a sua meta, o seu objetivo, com uma fé inabalável na sua conquista, você consegue sentir essa emoção dentro de você como se ela já fosse real. E isso ajuda muito a materializar os nossos sonhos, as nossas metas e os nossos objetivos. Eu preciso viver como se isso já estivesse acontecendo agora. E quando você está nesse estado de energia, você se conecta com as infinitas possibilidades que existem no universo. Então, por isso que tá triste, tá magoado, tá ressentido, tá deprimido, são energias de baixa frequência vibracional que limitam e muito você a alcançar o seu objetivo. É eu que tenho que mudar os meus estados mentais, emocionais e físicos. Então é a partir daí que a mudança começa a acontecer, né? E isso é muito poderoso, por quê? Porque ele mexe com o nosso inconsciente, né? E segundo o Hill, que também diz, qualquer impulso mental repetidamente transmitido ao nosso subconsciente, ao nosso inconsciente, ele acaba sendo aceito por ele e se traduz como algo como se fosse real, como se fosse material. Lembra que eu falei que o cérebro não sabe o que é real, o que é imaginário? Justamente por isso, tá? Ou seja, o subconsciente, ele traduz estímulos positivos e negativos em equivalentes materiais. Então é muito importante você sim, se você não gosta de dinheiro, comece a gostar de dinheiro. Se você não gosta de prosperidade financeira e quer ter, comece a se sentir como se isso já fosse real. Ai, Vivi, mas eu não tenho. Ok, você não tem fisicamente, mas energeticamente você pode começar a atrair. Lembra que eu falei que dinheiro é energia? Então começa por aí, tá? A lição número 3, anote aí quem tá com papel e caneta. É desenvolva um conhecimento especializado. Vou repetir. Desenvolva um conhecimento especializado. Conhecimento geral, ele não serve para quase nada. Como assim? Porque o conhecimento, ele não é o poder. É no máximo poder em potencial, tá? Poder é o conhecimento direcionado de forma organizada e inteligente para um fim específico. Isso sim é poder. Por isso que você tem que desenvolver um conhecimento especializado. A lição que você precisa ter nesse conhecimento específico é sobre o que você oferecerá em troca da fortuna. E o Hill ainda ele vai bem além, tá? Ele diz que você não precisa necessariamente de ter todo esse conhecimento por si só, mas você precisa aprender a acumular essa riqueza de conhecimento diferenciado.
A outra hipótese seria você conseguir reunir e organizar um grupo de indivíduos, tipo assim, mente mestra, a gente chama de masterminding, né? É reunir pessoas que detenham esse mesmo objetivo, esse conjunto, esse conhecimento necessário para a acumulação de dinheiro. Como é importante a gente trocar ideias com quem está na mesma vibe do que a gente, com quem pensa do mesmo jeito que a gente, não que tenha que ser, mas a gente precisa estar próximo de pessoas que se conectam com aquilo que também faz sentido para nós, né? A gente não tem que ficar para agradar o outro, a gente não tem que fazer as coisas para o outro se sentir bem. Primeiramente, isso não é egoísmo, é a gente fazer aquilo que a gente gosta e que faz sentido para a vida da gente. Então a lição número 4, anotem aí, é crie um planejamento organizado e torne-se um líder. Sim, criar um planejamento organizado e tornar-se um líder. Tem um provérbio africano que diz assim: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. E o autor de Quem Pensa Enriquece, ele deixa bem claro que não existe pessoa no mundo que possua experiência, formação, habilidade natural e conhecimento suficiente para atrair uma grande fortuna sem a cooperação de outras pessoas. A gente tem que aprender a ser mais flexível também, né? A aceitar ideias novas, formas novas de pensar, formas novas de agir, estratégias diferentes, não achar que a gente sempre é dono da razão. Eu, Vivi, sou uma constante aprendiz na vida. Sempre, todos os dias eu aprendo algo e eu tô sempre disposta a aprender algo. Isso me faz muito bem, né? Não é fácil a gente lidar com isso, sim. Não é que eu sou, como é que é, frouxa, não. Eu tenho muito claro os meus propósitos, mas eu também sou flexível. Eu compreendo que tem ideias diferentes da minha, que quem sabe pode dar mais certo do que a minha. Isso é humildade, né? Olhar para si e saber que o outro pode agregar, não se sentir sempre superior ao outro, né? Então, assim, pra gente alcançar o nosso sucesso, a gente precisa contar com a ajuda de terceiros, sim, tá? A lição número 5 é agilidade na tomada de decisões. Sim, você sabe que muitas vezes você precisa tomar uma decisão, você precisa decidir, mas você faz o quê? Ah, depois eu resolvo. Não, agora não é uma boa hora. Depois eu resolvo isso, depois eu vejo como eu faço. Essa coisa de empurrando a vida e as decisões com a barriga não dá muito certo não, tá? Por quê? Porque assim, a inércia, né, a falta de proatividade, a postergação de tomar decisões importantes, ela é uma grande limitadora para nossa prosperidade financeira, né? E o Napoleão Hill, ele percebeu que todas as pessoas que conquistaram o sucesso, elas tinham a capacidade de tomar decisões rapidamente. Eles não tinham medo. Eles iam lá e decidiam, não deu certo? Beleza. Medo não é que deu errado, é simplesmente uma tentativa que não deu certo. Então eles agiam, eles não esperavam o momento certo para fazer as coisas, a situação certa. Eles confiavam no processo deles e eles agiam. E isso funciona até hoje, tá? Eu quero que você não confunda decidir rápido com não fazer uma boa análise antes da decisão, tá? Então, assim, eu defendo também que você trabalhe com uma postura proativa, que defina bem os seus objetivos e que vá atrás deles, sem cair nessa armadilha de deixar para depois eu faço. Não, é agora. É agora que é a hora de decidir, é agora. Por quê? Por que eu vou deixar para fazer amanhã se eu posso fazer hoje, né? E a lição número 6 é: seja extremamente persistente. Sim, muita persistência. Tem vezes, tem momentos e tem dias que a gente não vai estar disposto, não vai estar se sentindo 100% energizado, não vai estar se sentindo 100% pronto para fazer o que tem que ser feito, mas você precisa persistir. Você precisa persistir e você precisa persistir. Por quê? A outra das principais causas do fracasso é a falta da persistência. Às vezes as pessoas estão quase alcançando o sucesso, tudo aquilo sucesso que elas traçaram, né? Estão quase batendo lá, girando a maçaneta para abrir a porta e elas o quê? Elas desistem. Então tenha mais persistência, tá? A fortuna, a realização e o sucesso, eles vão em direção às pessoas que possuem a mente preparada para atraí-las. Olha que interessante isso. Não existe pessoa de sucesso no mundo que não tenha aprendido primeiro a persistir, tá? Então eu tenho certeza que
tudo que você hoje alcançou, tudo que você tem hoje, tô falando de bem material aqui mesmo, é porque você teve muita persistência. É porque mesmo às vezes sem vontade, sem ânimo, você foi lá e fez. Ou porque precisava fazer, ou porque essa meta estava bem definida, mas você fez, né? Então assim, o Hill diz ainda que a persistência, ela funciona contra um seguro contra o fracasso, né? A persistência funciona como um seguro contra o fracasso. E que a força de vontade, aliada ao desejo, ela forma uma combinação poderosíssima. E a lição número 7, que eu trago aqui do Quem Pensa Enriquece é: vencer os fantasmas do medo. Sim, quantos medos internos a gente tem, quantos medos limitam a nossa vida e quantos medos existem só aqui dentro da nossa mente, né? A grande maioria é. Então, para que toda essa filosofia de quem pensa enriquece, ela possa ser colocada em prática, você precisa estar preparado para ela. Isso significa, especificamente, afastar para bem longe 3 inimigos. Quais são esses 3 inimigos? A indecisão, a dúvida e o medo. Você precisa afastar isso para longe de você, tá? E esses 3 vilões do sucesso, eles andam juntos, até porque a indecisão, ela é o embrião do medo, né? E ela se materializa no formato da dúvida. E juntas, elas dão vida ao medo, tá? Felizmente, o Napoleão Hill, ele destaca que os seus medos, eles não passam de um estado de espírito, tá? Então, portanto, eles estão sujeitos a controle e a orientação. E ele também destaca os 6 medos básicos das pessoas. Quais será que são esses 6 medos básicos? Medo da pobreza é um deles. O medo de críticas. Eles têm muito medo de ser julgados, avaliados, criticados, né? Ele tem o medo da doença, o medo de perder o amor de alguém, o medo da velhice e o medo da morte, tá? Então, assim, eu confesso que foi bem difícil para mim escolher essas 7 lições, porque é um livro incrível, né? Mas eu gostaria muito de poder compartilhar isso aqui com vocês. É uma leitura, assim, que eu indico fortemente para quem deseja ter prosperidade financeira, para quem deseja ter mais abundância, tudo relacionado ao financeiro. Um beijo, pessoal, e até mais. Tchau, tchau!